Uma boa impressão profissional depende da credibilidade que você transmite. Isso não está ligado apenas a roupas, à estética, mas principalmente à competência, à objetividade, o respeito e a ética. Tudo isso pode influenciar na impressão que as pessoas vão ter da empresa representada por você. E para falar sobre a influência da imagem pessoal sobre a postura profissional, nós convidamos a consultora em imagem Silvana Lages. Silvana, bem-vinda ao Emprego e Renda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Silvana, em primeiro, digamos assim, no primeiro encontro com um cliente, aquela primeira impressão dele sobre o profissional é a que conta, quer dizer, aquela que fica, é isso? Com certeza. Não só com o cliente, como em toda a nossa vida. A primeira impressão, ela é importantíssima. E o que acontece? A gente tem... Ela é que fica? Não, ela pode ser mudada. Mas às vezes você não terá a oportunidade de mudar. Às vezes você vai encontrar com aquela pessoa somente uma vez. Às vezes, para você mudar essa primeira impressão, é caro, é trabalhoso, é dispendioso. Quantas e quantas vezes as pessoas não se veem em situação onde é o seguinte, ficou uma impressão ruim com o cliente, aí ele tem que mandar um presente, dar um desconto, fazer um agrado a mais. Então isso é novamente, né? É muito complicado. E sempre fica no inconsciente da outra pessoa aquela primeira impressão que não foi adequada. Agora, Silvana, estudos apontam, temos dados aqui, que são necessários apenas 3 segundos, é isso mesmo, para formar aquela primeira impressão, né, dessa que nós estamos falando. O que é avaliado exatamente nesse curtíssimo período? De 6 a 30 segundos, nós somos capazes, se colocarmos aqui na nossa frente uma pessoa muda, somente olhando para ela, de 6 a 30 segundos, nós somos capazes de julgar personalidade, se ela é bem-humorada, se ela é mal-humorada, se ela é feliz, se ela é bem-sucedida, profissão. Isso é um julgamento, como tudo você disse, isso, né? Isso as pessoas julgam tudo isso. Mas como que é isso? Porque nós temos a nossa imagem é composta não só pelas roupas, como pela nossa postura, nosso gestual, todas as escolhas que nós fazemos. E os nossos valores. Os nossos valores, nossa cultura. E a nossa imagem transmite mensagens. E aí, pelo que você está vendo, você codifica. Segundo estereótipos, segundo as suas culturas, os seus valores, as suas preferências. E em cima daquela codificação, você forma um preconceito. E o que é importante? Eu digo o seguinte, que mais importante do que você transmitir uma boa ou uma imagem não tão boa assim, porque cada um pode escolher o que vai querer para a sua vida, né? Somos adultos, as pessoas escolhem o que querem. Mas é o seguinte, mais importante é você ter consciência da mensagem que está transmitindo. Porque às vezes as pessoas querem transmitir uma imagem de profissionalismo, de credibilidade, de confiança, mas estão transmitindo algo totalmente ao contrário. Então, o importante é você ter essa consciência de quais mensagens você está transmitindo, porque elas são codificadas e têm uma forte influência. Isso é no inconsciente. Pois não, Silvana, só te interrompendo, no que diz respeito exatamente a essa questão da aparência, não é? Especialistas dizem que devem ser motivos, claro, de preocupação, e acredito que você também, né, encare isso como realidade. Agora, a roupa, essa questão da expressão facial e até a higiene, contam muito nessa hora? Demais, porque não adianta nada você estar bem vestida, com um bom gestual e tudo, e esquecer da higiene pessoal. E, infelizmente, isso é realidade. Eu chego, às vezes, em empresas onde eu vou fazer o treinamento, aí as pessoas me mandam... Aí eu sempre faço um briefing antes e pergunto quais são os problemas maiores que você tem aí na sua empresa para eu poder focar melhor. Aí, às vezes, assim, inúmeras vezes as pessoas me falam assim, higiene, por favor. Ainda mais que é um assunto muito delicado, que dificilmente um colega tem coragem de chegar perto do professor. Olha, seu hálito não tá legal. Olha, você está com odor nas axilas, nos pés e tal. Então, é algo muito delicado de se falar. Então, normalmente, eu sou abordada e sou solicitada dentro das empresas para dar uma ênfase nisso. E é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado. É difícil de abordar e da pessoa que está recebendo essa mensagem também com encarar certeza, como mas ajuda, né? A minha orientação dentro das empresas é o seguinte, os gestores, os gerentes, os líderes, tendo essa dificuldade, chame essa pessoa de forma discreta, vá sempre de uma forma leve, gentil, direta, sem muito rodeio. Olha, eu preciso te avisar, eu sei que odores, cheiros, a gente se acostuma com o cheiro, a gente acostuma com o cheiro da casa da gente, com o cheiro da gente, você não deve estar percebendo que eu sei que você é uma pessoa cuidadosa, mas eu preciso te alertar para isso, isso e isso. Ponto e coloca.
Ok. Agora, vamos especificar, dar dicas, então, para quem estiver nos assistindo, quais são os cuidados que, por exemplo, os homens e as mulheres devem ter e também quais as diferenças, né, que chamam mais atenção neles. Por exemplo, a mulher são os cabelos, os homens, a barba por fazer ou não? Sim, vamos falar pelos homens primeiro. Hoje é o seguinte, mercado de trabalho quer homem de cara limpa. Tá? Hoje a tendência é cara limpa, então é sem barba, sem muito detalhe. Mas eu quero manter, e a empresa, a minha profissão, posso manter uma barba. Então uma barba clássica, bem aparada, nada daqueles cavanhaquezinhos, desenhadinho, bichinho. Tem gente que pega aqui na cabeça, desenha bicho, teia de aranha. Aí a gente vai para uma imagem bem cuidada da roupa bem passada, camisa para dentro, os botões fechados, unha de homem é curta, limpa e polida. Pelo amor de Deus, nunca deixa a unha do dedo mindinho maior que todas as outras. A calça também, o cinto deve sempre acompanhar a cor do sapato. No caso dos homens, tem que estar sempre combinando. Emagreceu? Troca de cinto, não deixa aquele cinto marcado, então às vezes o cinto está muito velhinho. Calça e meia. A meia sempre acompanha a cor da calça, ela deve dar uma sensação de continuidade. Nada de usar calça preta, sapato preto e meia branca. Só Michael Jackson e Mickey Mouse que podem usar isso. Fica muito feio, muito deselegante. Manter o sapato sempre limpo, engraxado. Nas mulheres, onde que a gente vai? Os erros são muito grandes das mulheres. A grande maioria dos erros são a evidência da sensualidade exagerada. Dentro do ambiente profissional, não devemos evidenciar nada de sensualidade. Outro dia, numa palestra, a pessoa falou assim, hoje está parecendo que as mulheres estão vestindo roupa a vácuo. Eu falei, gente, adorei. Porque realmente tem hora que você olha para a pessoa e fala assim, não é possível. Como que ela conseguiu entrar nessa roupa de tão curta, de tão justa? Então tem que ter muito cuidado com os exageros no cabelo, exageros na maquiagem, nos acessórios, não usar nada que tem balanço, que tenha barulho. Ambientes que não exigem tanta formalidade. Como que isso deve ser definido? Essa imagem deve ser definida? O que acontece? A melhor dica para as pessoas escolherem qual traje usar no ambiente profissional, ele classifica o que manda, qual roupa você vai usar em determinada profissão. O nível de formalidade. Esse nível de formalidade ele é avaliado não só pela atuação, o ramo de atuação da empresa, como também o seu cargo dentro da empresa, porque às vezes você trabalha numa empresa formal, mas o seu cargo já é um cargo que tem uma flexibilidade maior e você pode ser mais informal, como também o contrário. Você pode, por exemplo, trabalhar numa agência de publicidade, que é um ramo totalmente informal, criativo por excelência, mas você é do setor financeiro, então o seu cargo merece um pouco mais de formalidade. Então, até isso dentro da própria empresa pode existir essa flexibilidade de acordo com o cargo. E além disso também, nós temos que adequar a formalidade do nosso traje de acordo com o cliente que você atende. Com quem você lida? Você lida com o diretor, com o presidente, com o proprietário, com o cliente direto. Então, você também pode adequar o seu traje de acordo com a formalidade do seu cliente. E o que acontece? Tem variações? Tem. Porque o que é importante? Pensar. Se eu estou indo a um banco ou um advogado, eu estou procurando credibilidade e confiança total. Então, eu tenho que ter uma imagem impecável, formal, clássica. Agora, eu estou querendo uma propaganda, estou querendo definir a campanha da minha empresa de publicidade. Eu quero criatividade. Então, eu posso chegar numa agência de publicidade e pegar pessoas totalmente irreverentes, diferenciadas. Aí sim, eu posso até achar essa barbinha diferente, posso ver deixar florescer essa criatividade, porque é o que eu estou buscando. Agora, o que eu não posso é chegar no gerente e encontrar esse personagem todo criativo e chegar no publicitário e encontrar aquela pessoa toda de terno e gravata, toda engessada. Todos esses conselhos valem também para a linguagem, quer dizer, uso de gírias, a própria intimidade com o cliente. Com o nível de abertura, tudo de acordo. Porque a palavra-chave dentro da consultoria de imagem é adequação. Adequação à hora, local, circunstância. Eu estava outro dia dando uma palestra no Rio de Janeiro para uma rede bancária. Quando eu cheguei lá falando que rede bancária é formal, por excelência. Aí, porém, eu tive que dar conselhos totalmente diferenciados para uma pessoa, porque ela trabalhava dentro da Rocinha. Então, a imagem, a postura, a forma de se vestir, ela me relatando que ela não pode chegar perto de um cliente, o cliente dela chega lá, e aí?
Como é que tá? E o meu investimento? Como é que ela fala assim, nossa senhor, olha, eu vou olhar para você, está tudo certo, e vai achar que tá rindo da cara dela. Ela tem que falar na mesma língua do cliente dela. Isso é que é importante, a pessoa ter essa percepção e saber transitar sobre todos os meios e se adequar. Silvana, na nossa cultura a gente tem um aperto de mão como algo bastante comum, né? É formal também, mas o que você acha em relação a essa questão? Existem regras para esse momento, né, esse contato, o aperto de mão? Ou como que deve ser esse primeiro cumprimento? Ou então no decorrer de uma relação entre cliente, né, e empresa? O aperto de mão, ele é um cumprimento, ele é mundial. Tá? Beijinhos? Nada disso. Então, o ideal em todas as relações profissionais são, exceto alguns países, que eu não estou lembrando aqui agora qualquer, que tem não tem nem o toque do aperto de mão. Então, o que acontece? O aperto de mão, ele é o cumprimento mundial e é o cumprimento universal e ele é o cumprimento que deve ser feito dentro do ambiente profissional. Nada de beijinho, abraços. E ele, sim, é muito importante que ele seja feito de forma adequada. Podemos fazer aqui o exemplo? Para todo mundo que está em casa poder saber qual a melhor forma de se cumprimentar. O que é mais importante no início? A distância. Você não deve ficar nem muito distante da pessoa, de ser aquele aperto, assim, parecendo que você não está querendo tocar na pessoa, nem invadir a área de privacidade dela. Que todos nós temos o nosso ciclo imaginário, que é a nossa área de segurança. E toda vez que alguém avança, isso pode ficar delicado e muito incômodo, principalmente se for um homem avançando para cumprimentar uma mulher. Pouco menos de 1 metro, então. Sim, com certeza. É aquela distância do colégio, você lembra? Que a gente colocava a mão aqui para fazer... Essa é a distância adequada de você ficar. E você viu que ele é automático? Olha aqui, na hora que eu testei, realmente já está. No inconsciente você já sabe até calcular. Então, qual que é a melhor forma? Esse aperto ele deve ser firme, mas não deve ser esmagador, né? Nada daquela pessoa que fica esmagando assim, nem o quebra-nós, né? Que fica te balançando, você fica aparecendo, e nem seguido do tapinha, nada nas disso. Costas, nada disso. Ele deve ser firme e, principalmente, eu preciso olhar no seu olho e dizer, muito prazer. Olho no olho. Olho no olho. Olha a diferença do que prazer. É verdade. Olha olhando pro outro lado. E aquela questão é aquela também que pega aqui na pontinha, né? Eles chamam de avarento, né? Aquela pessoa que tá com nojo, que parece que tá com nojo. Então aquela mão mole assim, também prazer. Não expressa isso credibilidade não transmite nenhuma. credibilidade. O aperto de mão, ela é uma excelente ferramenta para poder transmitir a sua mensagem, sua cultura, seus valores e diz muito sobre você. Então ele é importantíssimo e deve ser feito de forma adequada. Nós podemos sentar então, podemos? Novamente. Bom, então importantíssimo, o aperto de mão, o olhar que você acabou de nos dizer também, que é fundamental, né? E a questão da pontualidade, Silvana, usar o nome do cliente sem muita cerimônia também é aconselhável ou não? A pontualidade, ela é fundamental. Cada dia mais, o tempo é algo extremamente precioso. E quando você atrasa, você está gastando o tempo do outro. É uma forma muito indelicada de chegar dentro de uma empresa. Você já está contando com pontos muito negativos. E a formalidade? Como tratar o cliente? Você sempre, quem vai dizer como quer ser tratado é o cliente. Mas para não errar, no primeiro contato você sempre vai ser formal. Senhor, como vai o senhor? De forma extremamente formal. E espere que ele te sinalize como ele deseja ser tratado. Silvana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas brigadíssima pela sua participação, pela entrevista aqui no Emprego e Renda. Silvana Lages, que é consultora de imagem. Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre que precisar estou à disposição.